Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula, mais uma dica. Aula passada eu trouxe para vocês o tema memórias e dei uma breve explicação ali sobre o que é hardware, sobre os seus conceitos. Na verdade, eu relembrei para vocês porque eu já havia falado sobre o tema antes, certo? E aí eu trouxe uma questão durante a semana que tratava justamente sobre os conceitos de software. Alguns dos conceitos, certo? A questão é essa aí que eu vou colocar na tela para vocês agora. Beleza? Tranquilo. Então, algumas pessoas ficaram na dúvida em relação a todo o conceito de software, né? Então, o software ele tem algumas subdivisões, né? Alguns tipos de software. Tranquilo? E aí, o que é que eu vou trazer para vocês hoje, né? Essa definição do que é software, né? Os tipos de software e a aplicação dele no dia a dia, trazendo alguns exemplos para que fique um pouco mais lúdico, um pouco mais entendível para vocês, tranquilo? Então, basicamente, o que é que temos? Software é toda a parte lógica que envolve a programação, são os programas que utilizamos no dia a dia. Então, o programa nada mais é que uma sequência de instruções e os programas são facilitadores para que a gente utilize o nosso computador. Sem os programas seria um pouco complexo ou até impossível de utilizar o computador. Beleza? Então, dentro desse contexto de software, nós temos os softwares utilitários, os softwares básicos e os aplicativos, certo? O mais importante entre esses são os básicos, certo? Não dizer mais importante talvez seja um pouco pesado, mas assim, ele tem uma importância muito grande, porque os softwares básicos são os nossos sistemas operacionais, que são aqueles que nos permitem gerenciar o nosso computador, utilizar o nosso computador. Se eu não tiver um sistema operacional, nenhum desses dois irá existir. Então, como exemplo, temos o nosso Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, e temos o nosso Linux, certo? Tranquilo? Então tomem nota disso. Software básico são os sistemas operacionais. Então, dentro desse contexto de software, temos esse software aplicativo. O que é que vem a ser? São os programas que, sem eles, a gente consegue utilizar o sistema operacional. Porém, são programas que vão nos auxiliar de forma que ele vai suprir algumas necessidades do sistema operacional. Coisas que o sistema operacional não nos provê. Por exemplo, o antivírus. A gente consegue utilizar o nosso sistema operacional sem que tenha um antivírus instalado, mas aí estaríamos exposto a algumas pragas, algumas ameaças virtuais. Então, um exemplo de programa utilitário é o antivírus, que nos dá a segurança na utilização do computador. São programas que vão suprir algumas necessidades que o sistema não nos oferece. Abrindo aspas, no caso do Windows, ele já traz em sua essência ou nativamente o Windows Defender, que é o antivírus da Microsoft. Mas, em regra, de maneira geral, eles não possuem em sua estrutura um antivírus, certo? Então vamos ter aqui programas que nos ajudam no backup, programas de compactação de arquivos como o WinRAR e o próprio antivírus. Tranquilo? Partindo para os programas aplicativos, os softwares aplicativos. Quais são esses? São aqueles que nos ajudam nas tarefas do dia a dia, certo? Aqueles que nos permitem fazer as nossas atividades no trabalho, na faculdade. O que é que temos como exemplo aí? Os editores de texto, os programas do pacote Office, né? Temos lá o PowerPoint, o Excel, o Word. Então, quando a gente trata de programas que nos auxiliam nas tarefas diárias, nós vamos dizer que são softwares aplicativos. Tranquilo? Então, resumindo, um exemplo aqui. Antivírus. Tranquilo? Então, a sua banca ela vai fazer a mistura desses conceitos.
ela vai dizer para você que o antivírus é uma espécie de software aplicativo. E você já sabe que isso é mentira. Então foi isso que a gente viu na questão. Quando eu coloquei aquela questão lá no Instagram, as pessoas, vocês costumaram, né? Melhor dizendo, vocês confundiram os conceitos. E aí marcaram, por exemplo, o Word, quando eu perguntava em relação a utilitário. Então, vocês vão lembrar sempre que softwares aplicativos são aqueles que nos permite fazer as nossas tarefas do dia a dia. Os utilitários vão suprir algumas necessidades, né, do sistema operacional, são programas de segurança, programas que nos ajudam a compactar arquivos, fazer backup. E o sistema básico, os softwares básicos, são os nossos sistemas operacionais. Então temos o Linux, o Windows, o iOS, por exemplo, né, que é já da plataforma mobile. Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima. Espero que tenha sido claro. Tamo junto.